que eu tenho tantos casos? Então, os feras vão responder, por que eu tenho tantos casos de cataratas, de FACO, de extracapsular pós-cirurgia refrativa? Alguém pode dar uma resposta? Os pacientes continuaram acompanhando com você, né? Exatamente. Então, quer dizer, pacientes que eu operei Relação, na é, década de 80 de RK, voltaram depois na década de 2000 para fazer a Galasic, para a hipermetropia progressiva, e depois voltaram para fazer FACO, ou então extracapsular, que inicialmente a gente fazia. Então, isso mostra como que um bom relacionamento com o paciente, às vezes o paciente some, fica anos, 10 anos sem voltar. Quando tem que operar, ele volta lá na clínica, mostrando a confiança que ele tem. Então, gente, a gente nunca deve dar alta para o paciente. Aquele colega que às vezes fala assim, não, eu operei, agora eu vou dar linha no paciente para que eu possa receber outros pacientes para cirurgia. Isso aí você não guarda relação com ninguém. É importante você manter, eu acho legal isso, mesmo que eu possa reduzir meu número de pacientes cirúrgicos. Eu acho que isso me traz muito mais gratificação manter um relacionamento tão longo com os pacientes. Então, eu vou apresentar o primeiro. Quem vai apresentar o primeiro caso aqui, Arnaldo? Apareceu a tela aí? Ah, apareceu. Ó, que paisagem bonita isso aí, hein? Essa Isso, lua aqui é isso é onde? maravilhosa, né? Isso é na É. Suíça? Onde é que é isso aí? Hã? Onde é que é isso aí? Você já foi lá tantas vezes que você sabe, né? Aqui, ó, fiz uma setinha aqui para lembrar do galão que o Arnaldo me deu. Esse galo aqui foi o Arnaldo que me deu, já está lá em ponto de destaque. Então, quem que vai apresentar para nós esse caso aqui, Bom, vamos gente? convidar aí, Reinaldo, a doutora Ana Maria, para apresentar esse primeiro caso aí, por favor. Ah. Ana, vamos procurar ser bem objetiva nos comentários. Quando for alguma informação irrelevante, você passa, porque o caso é muito longo e nós temos vários casos interessantes para mostrar, tá bom? Tá. Então vamos lá. Feminina, 34 anos, submetida a RK há 8 anos. Em julho de 94, veio para avaliar a nova refrativa. Deixou claro que não quer usar óculos. Portadora de lúpus, uso de meticortem. Cuidado visual do olho direito 0,2, olho esquerdo 0,1 com correção. Então, foi solicitada a refração anterior, -4 em ambos olhos e É, ceratometria atual. isso aí é Ela o falou, que ela né? disse, né? Porque quando eu não ponho lá, que fui eu que operei, porque quando eu opero, eu coloco lá assim, operado por mim. Então, isso aí já veio operada de RK e com esse quadro aí, tá bom? Então, a ceratometria atual é 36 por 87 por 37 e o olho esquerdo 34 por 50 por 36. Bioopacidade opacidade subcapsular posterior, ambos olhos, refração dinâmica. Olho direito mais meio, olho esquerdo mais 1,5. Qual a conduta? Então, a paciente 34 anos, né, uma baixa acuidade visual pela catarata, sem dúvidas. Nessa paciente, então, eu indicaria a FACO, né? Mas o problema aqui seria pelo cálculo da lente, que pela falta de dados, não seria tão difícil achar o valor exato e não ter uma precisão ali tão adequada. Então, eu É, discutiria. E algumas também. considerações aqui, só para facilitar o seu raciocínio. Você observa o seguinte, uma paciente de 34 anos, muito nova, né? É, Mas pelo histórico de lúpus, usava corticoide, então desenvolveu uma catarata subcapsular posterior. Evidentemente, uma catarata patológica, não é uma catarata decorrente da idade. com E o que ela certeza. chegou deixando muito. Essa moça é uma moça muito bonita mesmo. E ela deixou claro que ela não usava óculos, em hipótese alguma. Ela queria operar para não usar óculos. Nós estamos falando de 1994. Uhum. Não tinha Barrett, não tinha Truquet, não tinha nenhuma dessas fórmulas, Higgs, nada. A gente tinha SRKT, é a Holiday, que veio logo em seguida. Isso é o que nós tínhamos de fórmula com biômetro ultrassônico. Não existia biometria ótica naquela época.
Uhum. Uma, exatamente, eu indicaria a FACO, né? Sem dúvidas. Mas discutiria com os colegas a questão do cálculo da lente. Difícil, assim, que a gente não tem uma refração tão precisa anterior, porque provavelmente ela deve ter feito essa biometria, né? Antes de fazer o RK. Que biometria não, ela fez foi É, paquimetria. Na época da RK, a gente só fazia, o único instrumento que a gente tinha para programar era refração e paquimetria. Não existia topógrafo na década de 80. Tá certo? Você uhum. imagina, hein? A RK era feita baseada em ceratometria, refração e paquimetria ótica ou ultrassônica. Tinha colegas que nem ultrassônica tinha, só usava óptica, que era menos precisa ainda. Bom, mas então você, apesar da paciente falar que não queria usar óculos, você não quer usar óculos, ela chegou a ser taxativa, você operaria essa paciente, mas Não, discutiria mas com colegas mais experientes. Seria isso? não, discutiria com os colegas e também com a paciente, porque uma córnea que já foi submetida a RK, a gente tem que deixar bem claro para ela sobre a falta de previsibilidade da cirurgia e também, por exemplo, se ela a falta de previsibilidade do cálculo da lente, né? Então, assim, Tá, deixar isso bem claro para ela e não prometer o não uso tá. dos óculos de maneira alguma. Mas você operaria. Operaria. E também Então tá falar com bom. ela sobre, por exemplo, se ela fosse algum erro refracional ali residual, falar com ela da possibilidade de uma nova cirurgia refrativa, por exemplo, na córnea, a laser, pelo risco dela ter portadora de lúpus, né? Já é um fator de risco para o excimer laser ali. Também. Bom, na verdade, quando a gente começou a fazer cirurgia refrativa, no final de 94, nessa época ainda não existia laser em Belo Horizonte. Não Ah, tinha nem tá. como falar com ela, porque a gente ainda estava estudando a compra de um laser. Aqui Uhum. mostrando o prontuário físico, ela tinha um comprimento axial de 26,17 e a lente que eu calculei era 22,50. Era o que eu tinha para fazer. Pedi um risco cirúrgico, mas essa época, gente, eu ia todo ano para academia. Esse ano, se não me engano, foi em Atlanta. Não, com certeza foi Atlanta, eu lembro que eu fui com o Paulo Ferrara. Nós dois fomos juntos para Atlanta. E eu levei esse caso para discutir com os especialistas lá. E era uma época que nós tínhamos Sinski, tínhamos é, o, o Charles Kellman, era assim, era gente que, né, tinha muita experiência. Tinha também um lá que eu sempre conversava com ele, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, que eram muito experientes. E olha o que eles me sugeriram. Teve uns que sugeriram de 18, o mínimo, a 22, o máximo. Observe, precisão nenhuma. Isso é orientação de especialistas lá na academia. E aí, o que você faria? Eu acho que não operar não é uma opção para esse paciente, porque a catarata subcapsular gera uma baixa acuidade visual muito importante, então não tem essa possibilidade. É deixar clara a imprecisão do cálculo da LIO e operar. Tá. Mas Então, aí eu faria uma média ali da lente, né? Tipo, da falta de previsibilidade e deixar bem claro para o paciente. mas veja bem, Ah, é isso. 18 para 22,5, gente, é 4 dioptrias e meia. É um negócio assim, precisão zero. Você poderia deixar essa paciente com menos 4 ou mais 4, dependendo da lente que você pusesse o menor grau sugerido ou maior grau sugerido. Bom, mas então vou em frente. É, deixei claro a imprecisão do cálculo, mas a paciente não queria usar óculos. E, e foi até interessante esse caso, eu me lembro muito bem, porque o médico que fez a RK era um médico que tinha assim, um jeito todo especial de tratar os pacientes, ele mandava flores, ele era assim muito sedutor. E ele começou a ligar para essa paciente, mandando flores e tudo, dizendo que só ele conseguiria operar o caso dela. Mas eu não sei por quê, houve algum abalo na relação médico-paciente, ela não quis voltar no cirurgião que fez a RK. Então, eu operei. Nessa época, a gente estava começando com a faca.
Os facos davam muito surge, eu não me sentia muito confortável. Então, eu fiz uma extracapsular no olho esquerdo, tinha 0,1. A lente que foi colocada, gente, Medifacos SK64, 20,5, que eu calculei. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha aqui. Não, calculei nada. Eu tinha calculado 22,5. Por que eu pus 20,5? Eu não lembro mais. Mas eu tinha calculado 22,5, está aqui, mas eu não me lembro mais porque eu coloquei uma lente de 20,5. Talvez porque algum daqueles colegas lá tivesse me convencido mais dessa possibilidade. Olha o que aconteceu. 7º dia. Mas foi extra, né? Provavelmente a córnea, depois da extracapsular, os pontos gera realmente esse astigmatismo. Então, tentaria tranquilizar a paciente em relação a isso, né? À medida que for tirando os pontos ali, a visão dela poderia melhorar. É o que a gente chama de efeito coupling, né? Quando você dá um ponto a 90, você encurva o meridiano de 90 e gera um astigmatismo refracional a 180. Uhum. Então, você tem que fazer. O paciente estava extremamente insatisfeita, certo? Mas você tem que manter tranquilidade, a cirurgia correu tudo bem, manter uma boa relação para ela não ir procurar outro colega. Então, continua aí. 20 dias pós-operatório. Mais 4, menos 5 a 180, visão de 0,3, retirado um ponto. Uhum. Em 60 dias pós-operatório, mais 4,5, menos 5, eixo de 10, visão de 0,6. E depois de 90 dias, mais 3, menos 1, 180, visão de 0,7. Teve uma melhora considerável, né? Mas Comemorar e valorizar continuava. cada melhora da visão. Para Você não tem que ter... estar sempre falando isso com o paciente. Não, mas melhorou demais, estou muito satisfeito e tudo. O paciente pode não estar. Mas se você fala que está satisfeito, o paciente fica mais tranquilo. Então, aqui, só para a gente ver que tudo aqui aqui, ó, feita essa capsular, mais 4 com menos 5, que já tinha uns 20 dias de cirurgia, tirado um ponto, depois tirei outro ponto, foi para 0,6, depois foi para mais 3 com menos 1 a 180, 0,7. Ou seja, ainda tinha ficado bem hipermétrope, né? Provavelmente eu devia ter colocado a lente que eu tinha calculado, 22,5. Não sei por que eu coloquei 20,5. Mas vamos continuar. Em setembro... tá. Então, depois de 4 meses, adaptada a lente de contato, né, no olho direito, mais 3, com visão de 0,7, paciente feliz sem os óculos. Então, você veja bem, ela não usava óculos. Ela era fora de questão para ela usar óculos. Óculos para ela era alguma coisa assim, impressionante, era patológico. Ela não usava óculos. Você vê que com 4 meses ela já quis voltar a usar lente de contato e estava satisfeita porque estava enxergando sem óculos, mas usando lente de contato. E aí, em setembro de 95, veio para avaliar a catarata do olho direito. Conduta: extracapsular do olho direito, não operar, encaminhar um colega mais experiente. Eu não tinha ficado satisfeito, porque eu errei muito para a biometria, né? Ela estava satisfeita porque ela voltou a usar lente de contato, mas sem lente de contato ela estava com a visão muito ruim. Você acha que o que você deveria fazer? Eu indicaria a cirurgia do olho direito, com certeza. Você mesmo faria a cirurgia, então? Faria. Então, não, depende da minha experiência na época, mas hoje eu faria. Sim. Tá. Então, o paciente estava muito feliz com a cirurgia do olho direito. Não, foi feita a cirurgia, então, do olho direito, né? Ela usava lente de contato, estava satisfeita que usava lente de contato. Então, esse olho eu me lembro que deu um ifema, foi um negócio, custou melhorar. Olha para você ver, novamente lá, com 15 dias, um alto astigmatismo, mas aqui eu já fiquei mais tranquilo. Porque para cada grau você reduz mais o cilindro quando você tira ponto do que reduz a hipermetropia. Eu falei assim, essa paciente vai ficar míope. Então eu já estava mais tranquilo. Aqui está a evolução, 95. Já coloquei uma outra lente aqui, também de 6,5 milímetros. A gente abria uma incisão enorme, né? Olha a ceratometria no pós-operatório, 32,40. Quer dizer, um negócio horroroso, né? Tirei 3 pontos e tal, e tal, e tal. Bom, ela foi, então, em 95. Quer dizer,
pouco tempo depois, um mês depois, ela estava com visão de 1, sem correção. Nossa, que Uma maravilha. coisa assim, impressionante, né? Olha para você Uhum. ver o que ela quis fazer. Voltou em janeiro, querendo usar lente cosmética. Colorida, aquelas? Colorida, Bom, vai vendo. Então, continua aqui. 6 meses pós-operatório. 6 meses de pós-operatório de extracapsular do olho direito, estava plano, visão de 1, no olho esquerdo, mais 1,5, visão de 0,8. Muito satisfeita, queria reoperar. Conduta. Estava no início da era do excimer laser, só tinha PRK. Aqui Lembrando o seguinte, que então a lente de 20,5 acabou sendo a lente correta. O paciente ficou plana, né? Sim. Então, qual que seria a conduta? Estava começando o X-Men, a gente não tinha experiência nenhuma com laser ainda. Estava todo mundo sem experiência, todo mundo começando. E aí? Eu avaliaria com ela a possibilidade da lente de contato, né? Até porque ela tem um lúpus e, assim, doenças colaginosas com o eczema laser também tem algumas peculiaridades, né? Que devem ser Perfeito. levadas em consideração. Então, Principalmente o PRK, é, né? Que tem mais reação tecidual, né? O LASIK, a resposta tecidual é muito menos exuberante do que no PRK. Então, como essa paciente já estava ficando presbítera, e já ficava ficando presbítera, como essa paciente era presbítera pela pseudofacia, eu falei com ela, não, vamos colocar uma lente de contato, já que ela não usava óculos. Então, eu hipercorrigi o olho esquerdo para ela poder enxergar de perto. Então, vai vendo. Olha o que aconteceu 4 anos depois. Ela operou em 95. Em 99, ela voltou muito insatisfeita. Olha lá. Plano e mais 3 no olho esquerdo. Aqui estão as topografias. Aí já tinha topografia. Em 94 já tinha topografia. E nessa época aqui, olha que a córnea dela é uma córnea boa. E foi mantido lente de contato no olho esquerdo, hipercorrigida, ela ficou bem. Ela voltou 3 anos depois desse jeito aqui, ó. Em mas 2003, 8 anos depois, ela estava com essa refração. Menos 0,75, mais 3 com menos 2,5, 180. qual seria a conduta? Ela não queria usar lente de maneira alguma? Óculos já não Ela queria, né? estava usando, porque óculos ela não usava. Mas como a visão do olho esquerdo estava muito ruim, ela veio querendo uma solução para esse olho esquerdo. Tentaria manter a lente de contato. Assim, eu não sei ao certo sobre os riscos de realizar um PRK em um paciente com lúpus, sabe? Uhum. Eu depois queria sua opinião, falar sobre isso, mas assim, Mas nós já estamos falando em 2003. é, 2003 nós já tínhamos LASIK. Em talvez 2000 a gente fazer já uma tinha LASIK. referência, né? É, 98, 99, a gente já tinha o PRK. Não, já tinha o LASIK. O PRK começou em 94. então daria para fazer Então, um Galazic, né? então, foi o que foi feito. Eu não planejei uma hipercorreção, porque a previsibilidade pós-RK é muito menor. Então, eu planejei uma emetropia, porque se hipercorrigisse, também ficaria bom, porque ela ia enxergar de perto. Então, está aqui o planejamento. Mais 1 com mais 2, que dá mais 3 com menos 2 a 180. Então, eu fiz exatamente a refração que ela tinha. Mais 3 com menos 2 a 180. Está correto? Olha aqui. Olho esquerdo. Isso foi feito em 2003. Fevereiro de 2003. Vai vendo. Só uma Então, aqui, foi feito o LASIK. só uma pergunta. Por exemplo, se eu fazer um LASIK num paciente que for submetido a RK, aí como ficaria ali essas incisões, sabe? Tipo assim, para reposicionar depois, é mais tranquilo? Tipo, É não muito fica. tranquilo. Lembrando que as incisões, principalmente inferiores, elas sempre abrem. É quase 100% de certeza. Mas você reposiciona aquela pizza ali e tal, põe uma lente de contato. E o que é interessante, depois do H-LASIK, a córnea fica mais estável. Nós vamos ver isso aqui para frente. Bom, então foi feito, então ela começou
tratar de glaucoma em 2016. Em 2017, ela voltou desse jeito. Então, Não usava óculos. Estava com uma báscula e praticamente plano no outro olho. Já estava com 58 anos. Ela usava óculos, eventualmente, só para perto. Em 2023, nós estamos falando, começou em 94. Em 2023, ela foi submetida a um IAG laser, aqui está vendo a topografia. Se a gente for ver as ceratometrias, elas estão bem estáveis. Ela começou lá atrás, você lembra a ceratometria? 30 e... Quer ver? 36. Olha aqui a ceratometria, como é que ela fica estável. Geralmente, né? Não é sempre, não. Olha, cadê a ceratometria? Aqui, ó, 36, 34. Vamos pegar o K1. 36, 37, 34,5. Vamos ver aqui agora. Então, depois do RK, você sempre prefere fazer LASIK? Com certeza, com certeza. Não faço PRK. Aqui, ó. Então, aqui ela já estava com... Cadê as, cadê a ceratometria? Ah, aqui está embaixo, tá aqui, ó. 37, 33. Aparentemente, não tinha resolvido nada. No entanto, ela estava... Observe o seguinte, ó. Ela estava com... Depois do LASIK... Aqui agora que é depois do LASIK, ó. Ela foi para 37 e 34. Não teve um grande encurvamento, mas houve uma correção do grau. Foi feito um IAG laser em 2023, agora recentemente. Então, gente, cada vez vai ficar mais raro aparecer paciente de RK. Esses pacientes ou já operaram de catarata ou já morreram. Porque são pacientes que operaram já na vida adulta em 1980, na década de 82, começou mais ou menos na década de 80, começou a RK. Foi até a década de 90. Foram mais ou menos 10 anos de RK. Então, como é um caso assim que o que chamou mais atenção pelo fato de ser desafiador é que, em 94, eu tinha 10 anos de formado. Não, 10 anos, não, 14 anos de formado. 10 de especialidade. E eu entrei num paciente extremamente exigente que não queria usar óculos. Então, vamos ver o que a gente pode aprender com esse caso aqui. Uma boa relação médico-paciente nos motiva a desafios. Essa família se tornou amiga. A transparência leva à confiança. Várias vezes sugeri ouvir outra opinião. Eu mandava ela em outro colega, eu falava com ela, ô fulana, esse caso é muito difícil, porque a gente não tem experiência com a cirurgia, com o cálculo da lente. Pode ter um erro muito grande. Você não quer ouvir um outro colega e tal, e tal? Não quis ouvir outro colega. O médico que fez a RK fez vários contatos e enviava flores porque queria fazer a cirurgia de catarata. A gente É, nunca viu isso. não, ele era um médico assim, muito absorvente, vamos dizer. Na época desse tratamento, o cálculo da LIO era um desafio muito maior. Tração com SRK, SRKT, SRK12 e Holiday. As surpresas biométricas eram comuns. A paciente foi muito orientada, mas não queria usar óculos. Na técnica extracapsular, era comum usar autocilindros a favor da regra, controlados com a retirada de pontos. Devemos valorizar qualquer melhora, por menor que seja. O paciente seguro vai procurar uma segunda opinião. O uso de lentes de contato cosméticas sinaliza a vaidade e a resistência ao uso dos óculos. O cirurgião refrativo deve atender à expectativa do paciente, desde que seja factível e dentro da ética médica. Portadoras de doenças de colágeno, muitas vezes citada como contraindicação ao tratamento com excimer laser. Principalmente PRK, tá? Tá. Mas o LASIK, assim, você vê, tem algum também risco? Como é que é? Menor. Não, o LASIK tem também. Mas o seguinte, o perigo que a gente tem na doença autoimune é o melting. Ah, tá. E isso ocorre por uma reação inflamatória do estroma, que é muito mais comum no PRK do que no LASIK. Por isso que se o paciente tem uma história de doença autoimune
e tem uma boa indicação para cirurgia, eu explico para ele os riscos, mas quando o paciente quer fazer a cirurgia, eu faço LASIK, não PRK. Uhum. Hoje, muito mais experiente, eu não operaria esta Eu paciente. achei muito interessante você, logo de início, não, vou ter que operar. Gente, hoje eu não operaria essa paciente. Por quê? Veja bem, e olha aqui, eu fiz milhares de faco nesses últimos 30 anos. Eu já estava com uma experiência absurda com faco, fazia faco, muito faco, fazia muita cirurgia de catarata. Então eu já estou muito mais dominando a técnica do que há 30 anos atrás. Mas Talvez eu tenha operado muito mais sei lá, pelo desconhecimento do perigo do que propriamente hoje, que eu tenho muito mais experiência, mas eu tenho muito mais noção também de perigo. na verdade, assim, eu falei que eu operaria, eu indicaria a cirurgia para ela, sabe? Mas assim, eu mesma, eu faço cirurgia de catarata, mas quando é um caso mais complicado, eu não tenho o menor problema de passar para um cirurgião mais experiente, eu até prefiro, sabe? Porque eu tento evitar ao máximo complicação, porque é uma coisa que mexe Claro, muito comigo. com Aí, certeza. tipo assim, eu indicaria, mas assim, talvez eu passaria para um colega, sabe? Entendi, Mas entendi. eu Eu indicaria. achei que você estava já assim, querendo você mesmo operar, Não, entendeu? tipo assim, quando é um caso mais desafiador, com certeza eu evito ter, tipo assim, o Entendi. máximo de problema eu tento evitar, sabe? Claro, claro, claro. Então vamos continuar aí. 2019 ela voltou, 59 anos. Atualmente fez controle clínico de glaucoma, usa lente de contato do olho direito para dirigir, não usa óculos. -2, visão de 0,9, no olho esquerdo plano, -1, 130, visão de 0,9. Embaixo é porque meu computador tampou aqui. Aí em Agora vocês 2020, observam o seguinte, olha quando é que ela fez. Ela fez o LASIK em 2003. Nós estamos falando agora de 20 anos depois. A refração está estável. Mostrando como que depois do LASIK... É por isso que eu faço o LASIK, que frequentemente a córnea fica estável. Tá? Então, é, e ela não usa óculos até hoje. Ela teve um consultório agora recentemente. 63 anos, operou com 34, ou seja, há 29 anos, e não usa óculos até hoje. Então, uma nossa, pessoa com esse grau de exigência, gente, eu não operaria hoje com toda a minha experiência. Tá certo? Porque hoje o paciente tem que entender as limitações. Hoje o cálculo da lente é muito mais seguro. Mas aquele paciente que fecha a questão que eu não quero usar óculos, é complicado. Você não pode assegurar que você vai ter um resultado perfeito, 100% garantido. Então, hoje, com esse grau de exigência, eu não operaria. Certo? O marido dela depois ficou muito meu amigo e realmente a gente criou uma relação assim, de amizade. E até hoje a gente tem um relacionamento muito bom. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, Oi. algum fellow quer comentar a respeito desse caso? Então, Reinaldo, realmente, esses pacientes que foram submetidos a RK na década de 80 e 90 são o grande desafio que a gente tem hoje em cirurgia refrativa. Esses pacientes muitas vezes apresentavam hipermetropia progressiva, muitas vezes refrações caprichosas de +8, +9, muitas vezes com astigmatismo irregular associado, e a qualidade de visão desses pacientes realmente era muito ruim. Até alguns anos atrás, a gente não tinha lente escleral, nem lente de semi-escleral, nem de apoio corneano maior para adaptar nesses pacientes. A opção que a gente tinha era a lente Planex, que era uma lente de curvatura reversa, e quando bem Extremamente adaptada, dava um bom desconfortável, né? resultado. Exatamente, eram as opções que a gente tinha na época. Felizmente, esses pacientes que foram submetidos a RK na década de 90 e finalzinho da década de 90, todos eles são na faixa etária aí de 60 para cima, e todos eles já apresentam certa dose de esclerose do cristalino e a maioria deles ou já foi submetida à cirurgia de catarata ou vai ser brevemente. Então, eu vejo como a melhor opção para esses pacientes que têm baixa qualidade de visão pós-RK, muitas vezes com hipermetropia e astigmatismo importante, a melhor opção é realmente a cirurgia de catarata
com uma fórmula que realmente nos dê mais precisão. E esses pacientes eles têm que estar cientes que o objetivo da cirurgia é corrigir a catarata e, tanto quanto possível, melhorar a sua metropia. Agora, é surpreendente como é que esses pacientes ficam super satisfeitos com a cirurgia de catarata, porque realmente a transparência dos meios melhora muito e muitas vezes o paciente que estava lá com mais 7 de equivalente esférico, ele eventualmente fica até ligeiramente miopizado e realmente eles gostam muito do resultado da cirurgia. Quando você comenta que fazer LASIK em paciente pós-RK é um procedimento tranquilo, na realidade não é tão tranquilo assim. Do mesmo jeito que você pode ter lá um resultado bastante satisfatório, a gente pode levantar um flap e ter lá várias fatias de pizza para serem reposicionadas e a gente fica rezando para que, dentro de alguns dias, a aderência seja boa e que a gente não tenha lá uma indução de astigmatismo irregular. Então, realmente, eu hoje em dia, um paciente meu, portador de RK com hipermetropia progressiva, a indicação para ele é uma cirurgia de catarata e não é nem PRK e nem LASIK. Lembrar também o seguinte, existem relatos bastante satisfatórios de PRK com mitomicina C em pacientes no pós-operatório de RK. Eu, particularmente, não faço nem LASIK nem PRK nesses pacientes. A indicação é a catarata mesmo. Mas aqueles pacientes que eventualmente não quiserem fazer o LASIK, até pelo risco de ter lá um resultado em termos de reposicionamento da lamela dificultado, podem fazer um PRK com mitomicina C, porque os colegas que fazem relatam resultados bastante satisfatórios. Ok? Então é isso, Reinaldo. Ok. Vamos para o segundo caso, então. Vamos Bom, convidar a doutora Carolina para apresentar nesse esse segundo caso, quero que caso. fique para vocês o seguinte: pacientes com expectativa irreais não devem ser operados. E outra coisa, paciente, gente, se você não se sente confortável de fazer um tratamento, sempre divida esse caso com um colega mais experiente. Eu tentei fazer isso com essa paciente, mas ela não quis voltar. O Arnaldo, pelo que eu falei do colega, ele sabe de quem que eu estou falando. Muito bem. Vamos para Com esse. certeza. E lembrar o Vamos lá. seguinte, pessoal, não existe, dentro do Código de Ética Médica, não existe nenhuma situação em que médico, cirurgião deve mandar flores e presentes para pacientes, porque realmente isso não é uma atitude que deva ser encorajada Com para certeza, né, qualquer gente? Isso é uma cirurgia. sedução. Ok? Então, Isso aí pode ser exatamente, encarado como sedução, com vários desdobramentos exato, aí. Entendeu? Se a paciente levasse isso para o lado pessoal, podia criar problema para o médico. Então, mas esse colega era um colega muito jeitoso, muito elegante e muito querido também. Bom, aqui, gente, é um Vale do Douro, uma das regiões mais bonitas de Portugal, um lugar chamado Peso da Régua. Nós já conhecemos aqui lá bem, né, Arnaldo? Então, vamos ver quem vai fazer esse caso aqui agora? Sou eu. Então Eu, vamos lá. quem? A Maria Maria Carolina. Carolina. Tá. Aqui, gente, então, vamos lá. Então, paciente feminino, 52 anos, cliente desde 86. Submetida à cirurgia com bisturi há 20 anos pelo Dr. Reinaldo. Prontuário de 97, 10º dia pós-operatório, RK? Prontuário de 10 anos. Eu operei essa paciente de RK em 86. Ah, Isso em aqui 10 anos depois. ela Tá, voltou 10 anos depois. entendi. É, Aí está o prontuário do paciente, tá? Observa que ela refração. estava ótima. Plano, mais um com menos um, quer dizer, praticamente é métrope, né? E já estava présbita, com 52 anos. Muito bem. Continua aí. Em 2006, 61 anos, veio para avaliação de nova cirurgia refrativa. A refração era mais 1,75, menos meio a 130, visão de 0,8, e mais 3, menos 1,75 a 30, visão de 0,7. Conduta. A ceratometria já está ali no limite também, né? Mas ela é hipermétrope. 61 anos, eu acho que, pensando que ela já tinha o RK,
Pode dar para pensar num LASIK, um H-LASIK. Bom, lembrando que essa paciente, ela frequentemente tinha perda como as incisões geravam algum astigmatismo irregular, não era raro o paciente pós-RK ter alguma perda de linha, né? Sim. Mas como a gente preservava os 3 milímetros centrais, e você mede, muitas vezes a gente utiliza a córnea só nos 3 milímetros centrais, a visão frequentemente ficava boa. E ficava Uhum. ruim quando o paciente dilatava a pupila à noite, tudo, geralmente o paciente via aquele ofuscamento, a luz espalhava por causa da difração que a luz sofre nas incisões. Então, Sim. eu discuti com a paciente as possibilidades que existem nessa época. Então, a gente já estava muito experiente com o FACO, fazia FACO já sem problemas, com muita experiência, e eu coloquei para ela todas as possibilidades. Você faria o quê com ela, Carolina? Eu faria o LASIK. Até pensando na estabilidade também, para depois pensar na faco no futuro, né? E Lembrando que, nessa época já eu podia nunca começar fiz, a eu já li cursar. artigos também falando sobre PRK pós-RK. Eu nunca fiz. Faço sempre LASIK. Não é raro, é até certamente comum as incisões inferiores abrirem, você reposiciona ali e depois há uma estabilidade muito boa. Como é que você com essa paciente? Lembrar que em 2006, gente, o LASIK estava bombando, tudo era LASIK. Então todo mundo estava fazendo LASIK. E a paciente quis fazer LASIK, não queria fazer cirurgia de catarata. Então, considerando o olho direito dominante, qual que seria o planejamento que você pensaria, Carolina? O olho direito dominante, eu deixaria o olho direito emétrope e o esquerdo faria uma. Não sei, dá para testar a visão dela, porque esse menos 1,75 a 30, não, mas se bem que é contra a regra, né? Não vai ficar muito, não vai ajudar muito. Poderia hipercorrigir um pouco o olho esquerdo para deixar esse olho para perto. Bom, eu tinha comentado com vocês anteriormente que é, a gente, o LASIK, a cirurgia refrativa pós-RK, ela não tem a mesma previsibilidade. Então, a gente Sim. sempre tinha muito cuidado em fazer uma hipercorreção, embora o paciente aceitasse muito bem uma báscula, a gente tinha tomado cuidado. Mas esse paciente aqui, eu fiz uma hipercorreção de mais um, esse foi o planejamento, para corrigir 4 em vez de 3, corrigindo todo o cilindro, esse foi o planejamento. Você observa Operou, que a operou gente fazia um separado? olho de cada vez. A gente tinha medo Uhum. do resultado, pela imprecisão do tratamento. Então, a gente fazia um olho, fiz um olho em março, e o Uhum. outro olho eu só operei em maio, depois que eu tive certeza que eu tinha ficado um bom resultado. E do olho direito, que era o olho dominante, foi feito, então, planejamento para emetropia. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos lá. Aqui, então, continuando aqui. Junho de 2006. Junho de 2006, primeiro mês do olho esquerdo, não, primeiro mês do olho direito e terceiro mês do olho esquerdo. Muito insatisfeita. Relata pior da visão para longe. Não quer óculos para dirigir. Vai para você ver que encrenca. Ela Nem ficou bem no começo do olho esquerdo, porque ela estava enxergando bem para perto. Ficou sim. exatamente o que eu queria. Com menos um, eu planejei para menos um, hipercorrigi um pouco, ficou menos um e meio. No outro Uhum. olho que eu planejei emetropia, ela ficou míope. O equivalente se é de menos um, realmente não dá uma boa visão para longe. Como o olho esquerdo já não estava bom para longe, por causa da báscula, a paciente Aí ficou ficou ruim. insatisfeita. E observe como é que a topografia ficou muito regular. Ela agora está com 43, 42, 43, 41,5, 42. Ou seja, a topografia bem regular, mas a paciente muito insatisfeita. E aí? Aí eu levantaria o flap do direito para corrigir e deixar ela emétrope, tentar corrigir do direito, né? E manter o olho esquerdo míope, que é a báscula. Como eu falei com você, o tratamento refrativo pós-RK, a precisão dele não é tão boa quanto é do olho virgem. Então eu Uhum. pensei, vai que eu opere esse olho direito, ela fica hipermetro. Então eu achei melhor não reoperá-la. E fui levando essa paciente, Aham. orientando que a reoperação
ter um resultado mais lento, que vão dar um óculos só para dirigir, deixa o óculos no carro. E fui levando e a paciente acabou aceitando, porque ela estava com uma excelente visão para perto sem óculos. Sim, Mas com uma paciente certeza. com mais de 60 anos, né? Então, ela Sim. estava, de certa forma, eu dei uma aliviada na tensão dela e passei um óculos para ela. Bom, 10 anos depois, continua aí, 2016, volta essa paciente. Aí passou 10 anos, a topografia manteve inalterada. Em junho de 16, volta queixando baixa visual do esquerdo. A visão do direito era plano, -2 a 115, visão de 0,5. E do esquerdo, mais meio, -2 a 80, visão de 0,2. A estereotometria estava estável, biomicroscopia com RK e cicatriz de LASIK em ambos os olhos. Na topografia, irregularidades compatíveis com RK, baixo cilindro em ambos os olhos e pouca alteração em relação ao exame de 2006. A A topografia estava topografia estava estável. bem estável, você repara. Estava aqui 42, 43, aqui 42, 43. É aquilo que eu falei com vocês, a córnea fica muito estável, é interessante Sim, isso. 42, 42, 42, 43. Ou seja, teve pouca variação. O que aconteceu foi que a paciente desenvolveu uma catarata. ela já está com 73, né? Agora está com 73 anos. Sim, Esses anos todos, gente, ela ficou sem óculos. sim. E aí, o que você faria? Eu não operaria porque eu não opero catarata, mas eu indicaria cirurgia, com certeza. E Ok, orientaria. então, tá certo. Então, essa paciente, então, a topografia inalterada, você observa que está a mesma topografia, você tem que olhar os valores de ceratométrica, está muito estável. Sim. Então, o que eu fiz? Então, eu indiquei a cirurgia de catarata. Então, tá aqui, veio para avaliar a cirurgia de catarata, isso aqui foi em 2016. 2016. Aqui, ó, plano com -2,05, mais meio com -2,02. RK mais Uhum. LASIK, papapá, já tinha biometria ótica, foi feito então o IOMaster, foi feito também um OCT de mácula, e aí está o IOMaster, o OCT, a retina muito boa, não sei, eu não estou vendo nada de errado, o Arnaldo talvez possa enxergar alguma coisa aí. Qual lente que você indicaria para essa paciente, Carolina? Eu acho que eu indicaria uma monofocal mesmo, uma Olha esférica. lá, a refração dela é aquela ali, ó. Plano com -2 e No mais do- meio com -2. mas é o esquerdo, né? Eu acho que mesmo tendo esse cilindro, eu acho que É importante, é o seguinte, você vê isso aqui, ó. Qual que é o cilindro da biometria ótica? -2, 1,9 menos -2. 2. Ou seja, está batendo com a refração. Aham. Então, como ela tinha uma visão muito boa antes de desenvolver catarata, cadê a visão dela aqui, ó? Aqui, ó, Era. 0,8, 0,7, eu Aham. então mostra que esse astigmatismo não era irregular. Ele, pelo menos, não era irregular na área central. Então, eu indiquei para essa paciente uma lente tórica. Lembrar que a lente tórica você deve indicar quando o astigmatismo não é irregular e quando você tem uma boa visão, antes da catarata, você tem uma boa visão com óculos. Se a visão já é ruim com óculos, que é um astigmatismo irregular, você não deve colocar uma lente tórica. E jamais Uhum. colocar uma lente multifocal. E pensando também que ela ficou estável depois do LASIK, né? Porque se não tivesse Sim, feito e um LASIK, fica. estaria progredindo a... Exatamente. Então é muito estável. Por isso é que eu só faço LASIK. Então vamos Aham. lá. Então aqui estão as lentes históricas que foram colocadas. Olha as topografias. Em 1986, RK. Coincidentemente, de 10 em 10 anos. 2006, observe que 39, 38. Aí foi feito o H-LASIK. Foi para 41, 43, 43, 41, 43. 42,5. Entendi. Após o FACO. 42, 43, 42, 43. 2,53. Perfeito. Então, essa paciente, então, foi Aí, submetida à catarata, está aqui, ó. A visão dela foi feita uma báscula, sempre faço uma báscula em FACO pós-RK. Sempre. São pacientes que são extremamente intolerantes a óculos, entendi. não querem usar Sim. óculos, então eu sempre faço uma báscula.
Então, essa paciente ficou com 0,8 Jager 2, sem correção, e passei um óculos para ela usar opcionalmente para perto, para longe ela não usava óculos. E observa o seguinte, 2016, a paciente estava com quantos anos? 70 e tanto, né? Ela 73. pediu uma indicação do cirurgião plástico. Aquele conceito de velhice envelheceu. Então, se a pessoa se sente jovem o suficiente para ter essa vaidade, você deve atender a expectativa dela. Usa o óculos eventualmente para leitura, pseudofásica, interface, tudo bem, e usando o óculos só para perto. Essa paciente ficou praticamente, desde que eu fiz o RK dela, em 86 até 2016, sem usar óculos. O que é que a gente pode aprender com esse caso? Então, a relação médico-paciente é fundamental em cirurgia refrativa. 10 anos após ser submetida ao RK, volta queixando piora da visão e quer fazer uma nova cirurgia refrativa. A decisão FACO ou refrativo deve ser compartilhada com a paciente, discutir os prós e contras. A precisão do excimer laser após RK é muito menor. O paciente deve ser orientado a respeito. É comum uma hipercorreção imediata com uma regressão ao longo dos meses subsequentes. Por isso, você não deve pensar em reoperar esses pacientes, a menos que seja uma surpresa absurda. Mas pequenas ametropias, deixa porque há uma tendência de regressão. A insatisfação do paciente deve ser compreendida mesmo que você tenha lhe avisado. A tranquilidade que o médico passa é necessária para que o paciente tenha calma e não procure outra opinião. Uma topografia estável indica uma estabilidade refracional. A baixa visual acentuada era pela catarata. Não sinta constrangimento de receitar óculos após uma segunda cirurgia refrativa. O paciente deve entender a complexidade do caso e a menor previsibilidade do resultado. Tudo depende de como você indica. Um óculos para dirigir aumenta a sua segurança. Olha que legal. Em vez de falar assim, você vai usar um óculos para dirigir. Ah, mas eu não queria óculos para dirigir. Um óculos para dirigir, principalmente à noite, em estrada, vai te dar mais segurança. Você vai conseguir ver uma placa mais longe, você vai ter mais tempo de resposta, de reação. Então, faça isso. Mas deixa lá no porta-luva. Se você não estiver sentindo necessidade, você não põe. Ele vai colocar porque está dentro do carro e ele vai perceber que tem uma melhora. Sim. O diagnóstico de catarata foi feito por outro colega. No entanto, 10 anos após o seu tratamento com LASIK, a paciente voltou para se submeter ao terceiro procedimento. 30 anos de Falou lá. O conceito de velhice envelheceu. O paciente optou por LASIK aos 61 anos. A acuidade visual era 0,8 e AGR2 sem correção. Lembrar, gente, que com 61 anos, quando ela fez o LASIK, ela não tinha catarata. Tanto que ela recuperou muito bem a visão. Quer ver aqui, ó? Vamos voltar aqui para vocês lembrarem aqui, ó. Vamos para o LASIK aqui, ó. Eu acho que, pensando nessa questão da Ela não estabilidade, tinha aqui, ó. Com a refração, ela tinha 0,8 e 0,7 mal. Ou seja, ela não tinha catarata. E ela ficou de 2006 até 2016, mais 10 anos sem óculos. Com sim, 71 anos que ela foi operar de catarata. E continuou sem óculos, porque eu fiz uma báscula. Que é tudo que essa paciente queria. sim. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Se ela tivesse feito a FACO lá com 61 anos, ao invés de fazer o H-LASIK, muito provavelmente a hipermetropia manteria evoluindo e ela estaria usando óculos, né? Não, eu correria o risco também de ter uma imprevisibilidade do cálculo da lente, embora já tenha o EIO máximo, mas não é seguro que a gente não tenha surpresa biométrica, eu talvez tivesse que fazer um levantar flap, alguma coisa assim. Então, eu discuti com ela os prós e contras, ela optou pelo H-LASIK porque ela não tinha catarata, tinha 61 anos, e ela ficou mais 10 anos até desenvolver a catarata. 10 anos depois é que ela foi submeter a catarata, cirurgia de catarata. Certo. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, novamente, uma H-LASIK pós-RK. Eu já falei, gente, eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de casos assim. São muitos.
Alguém quer fazer algum comentário, Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar, você conduziu muito bem o caso. Falando em H-Lazica, amanhã nós temos um H-Lazica às 11 horas. Ok. Alguém Pode me quer fazer algum acompanhar amanhã, comentário chegar aí, um não? pouquinho mais cedo. Ok? Gente, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso ou vamos para frente? Então, aqui é um Vamos convidar o doutor André, lindo então, para o. tucunaré pescado lá no Mato Grosso, no Rio Aripuanã. É uma das paixões da minha vida, é a pescaria. Então, vamos lá. André, vamos lá. Vamos lá. 2011. Paciente feminino, 58 anos, encaminhada por oftalmologista com histórico de LASIK em 99. Relata baixa visual progressiva AO. Trouxe Orbiscan de olho esquerdo. Acuidade visual menor que 0,05 AO, sem correção. Sempre façam isso, viu, André? Sempre meça a Aham. acuidade visual sem correção. Isso é muito importante. Você vê o grau de limitação e o que a gente espera com o tratamento. Refração. -4 com -4, 40, 0,6. -4 com -3,6, 120, 0,3. Ceratometria, 43,5 por 47, 43,37 por 46,37. Na biomicroscopia, catarata subcapsular posterior em ambos os olhos. Qual a conduta? Lente de Esse contato Orbiscan, você rígida. está vendo alguma coisa diferente aí, André? Tem uma simetria inferior ali, parece, né? Olha a elevação posterior. É, Olha aqui. Essa diferença aqui, ó, 75 por essa aqui, ó, essa diferença a gente chama de Rausch. Esse paciente tem um Rausch aqui muito acima de 100. Rausch acima de 100 indica risco de ceratocone pela elevação posterior. Então, isso aqui, gente, é uma ectasia pós-LASIK. Então, qual que seria a conduta aí? quanto que tá a PAC ali, doutor Renato? Porque tô pro celular aqui, tá difícil de ver. Ah, desculpa, deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você pega essa parte aqui, que é a parte de elevação, tá certo? Ela tá aqui, ó. 0,75 milímetros. Aqui embaixo já está aqui, mais 0,75. Então, Ah, tá. menos 0,75 com menos 0,70, menos 0,75 com menos 0,75 vai dar menos 100, vai dar Menos 150. 150. Ou seja, um Rausch muito alterado. Por isso, um ceratocone induzido pela cirurgia refrativa. Lembrar que esse paciente não fui eu que operei. Quando eu ponho só assim que foi operado, é porque não fui eu. Então, o que você faria? Reencaminhar o Ele encam... cirurgião que fez a cirurgia de LASIK, colocar um anel, fazer faco, colocar lente, o que você acha? Eu acho que o que tá mais limitando essa visão dela aí é a catarata subcapsular posterior. Então, inicialmente, acho que eu faria a faco. Gente, eu não faço isso e os resultados que eu tenho são muito bons. Sempre que você tiver uma ectasia, um ceratocone importante como esse aqui, primeiro, gente, regularize essa córnea. Você vai facilitar o cálculo biométrico e você vai ter uma qualidade de visão muito melhor depois. Você faz a catarata, aí o paciente não enxerga porque eu tenho ceratocone, ele vai ficar dependente de lente de contato. Aí você vai pôr um anel, vai ter uma surpresa biométrica, refracional, porque o anel não é refrativo, e aí você vai fazer o quê? Levantar o flap, piorar a ectasia? Então, quando você tem um ceratocone importante, primeiro trata o ceratocone, depois você trata a catarata. Ok? Uhum. Então, aqui eu não estou conseguindo ver, mas é um ceratocone bem importante aqui, porque o ceratocone ele não extrapolou os pontos. Você pode fazer isso aqui, que é o correto. Aqui embaixo deve ser pálpebra, em cima pálpebra. Então você não consegue. Você vê que tem um encurvamento muito grande embaixo e um aplanamento em cima. É. Então, olha lá. Eu peguei e fiz nessa época não tinha fento, era manual. Uhum. Aí o planejamento, eu coloquei um anel no eixo mais curvo, com incisão no eixo mais curvo, e aqui está o anel, aqui, ó, 160 por 250,
manual, isso em 2011. Então, vamos ver o que Tá. aconteceu. Continua aí. 2011, 2012, abril de 2012. Acuidade visual DOE 0,7 sem correção. Dinâmica mais 1, chegando a 0,8. Voltou depois em maio, queixando baixa visão de olho direito. Vai renovar CNH. Olha, isso aqui nós não mexemos na catarata. Olha como é que era a visão. Menos É. 4 com menos 3,5, 0,3. Ela agora está aqui. Mais 1,5, 0,8. Olha como que a regularização da córnea melhora a visão, apesar da catarata subcapsular posterior. Então, o paciente, observe aqui, ó, foi para 46, 48. Um astigmatismo 2,75, que ele não aceitava. E aí, fazer o que agora? Aí na refração dela, menos 4 com menos 3 a 40, 0,7, mais 1,5, 0,8. Qual a conduta? E o paciente querendo renovar a carteira de habilitação. Com essa cuidado ele até consegue renovar, né? Como lente de contato, se for carteira B. Eu talvez proporia lente de contato a princípio, assim, senão o anel mesmo, no olho direito. Então, exatamente. Falou que é uma lente gelatinosa tórica, que ele tinha uma visão ainda razoável, um óculos para perto, e ele renovou a carteira. Muito bem. Vamos continuar. 2012, agora, em agosto. Continua questionando baixo visual em olho direito, não quero usar lente de contato. Manter lente de contato, óculos ou anel? Aí eu indicaria o anel. Então, foi o que foi feito. Vamos lembrar que ele tem uma catarata também. Aí, observe o seguinte. Aqui é só para vocês verem aquilo que eu chamo de efeito saco de feijão. Por que que você não deve colocar um anel numa córnea muito plana? Que ela é muito plana. Tem por que colocar anel aqui, mesmo que o nomograma indique. Porque quando você aplana embaixo, você encurva em cima. É como se você sentasse na beirada de um saco de feijão, ele vai ceder, vai aplanar e do outro lado ele vai encurvar. Então, ele encurvou superiormente onde estava muito plano. Então, eu optei por fazer também o anel do olho direito. Lembrando que em cima também é muito plano. Não tem por que pôr anel. Então, está aqui o planejamento, só que aqui já tinha laser. Cadê? Aqui, ó. Então, agosto de 2012, então, anel com fento. Está aí o relatório do fento, aqui o prontuário físico dele. Um anel de 200 ou 250, dependendo da paquimetria local. Isso aqui foi dos primeiros anéis que eu coloquei, gente, com fento. 2012. Então, vamos continuar aqui. Foi colocado, então, o anel em agosto. Em setembro de 2012, ele voltou. Isso. Voltou a usar lente de contato em olho direito, báscula. Ele que não queria, Usando- olha que interessante. Olha como é que usando foi o menos resultado do 2 anel do olho direito. Menos 5. Olha que Visão coisa de 0,7. interessante. Um ceratocone muito semelhante, do mesmo paciente, o mesmo cirurgião. De um lado ele ficou mais 1,5, do outro lado ele ficou menos 5. E olha que esse menos 5 foi com fento. Esse mais Era menos 1,5 foi com... 4,5 antes, né? Manteve Pois é. praticamente. Para você ver, Claro. corrigiu o cilindro, não corrigiu nada do esférico. Olha a imprevisibilidade. Agora, a imprevisibilidade pós-ectasia é muito maior do que no ceratocone virgem. Então, continua. Em abril de 2015, baixo visual AO. Catarata em ambos os olhos. Aí fez a faco no olho direito. Com lente Aqui tórica, só. porque ele tinha uma visão boa. Ou seja, não é mais um astigmatismo que não possa ser usado uma lente tórica. Então, é altamente desejável. Como era um alto míope, a lente deu 6 dioptrias. Então, foi feito um olho direito em abril. Em maio, foi feita a faco do outro olho. E após a resolução do caso, foi colocado o anel e feita a faca e o paciente ter sua visão reabilitada, eu reencaminhei o paciente ao seu oftalmologista. Ok? Excelente. Vamos lá. O que aprendemos neste caso? A complicação mais difícil de se contornar é uma ectasia grave.
em especial após uma segunda opinião, dependendo de quem seja. Se você quer ser referência em cirurgia refrativa, deve aceitar os casos desafiadores. Evite abordar o que já foi realizado. Não irá mudar o quadro e não compromete o colega. Esse caso foi para um cirurgião muito experiente e uma referência nessa área. O resultado do anel pós-ectasia é mais imprevisível que após o cone primário. Na associação de ectasia com catarata, se houver dúvida qual a principal causa da baixa visual, faça um teste com lente de contato rígida ou mirrorless. Isso é verdade. Visão melhora muito, apenas anel. Visão melhora pouco, ectasia avançada. Primeiro anel, depois faco. Ectasia leve. Faco, avaliar leutórica. A vantagem de anel antes da faco facilita o cálculo da lio e permite corrigir o erro biométrico na faco. Antes de propor algum tratamento cirúrgico, estabeleça uma boa relação médico-paciente. Se a relação não for saudável, não opere. Isso aqui, gente, eu nunca opero um paciente na primeira consulta. O paciente chega, eu não conheço esse paciente. Eu vou fazer o exame, vou pedir um exame de retina, vou pedir uma biometria, vou pedir uma microscopia especular, e o paciente vai voltando e eu vou sentindo o perfil do paciente. As minhas secretárias, elas são orientadas a me ajudar na avaliação do perfil do paciente. Se aquele paciente que chega reclamando de tudo, está sempre insatisfeito, reclama de horário, reclama de... Então, a gente deve ter esse paciente na mão para a gente poder conseguir conduzir no caso de alguma intercorrência. Você opera o paciente, chegou aquele just in time, o paciente chega e você já opera, aí, puxa vida, você está correndo o risco de qualquer intercorrência você não ter uma boa relação médico-paciente. Entenderam aqui como que eu avalio um paciente com ceratocone e catarata? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Só que realmente é importante avaliar. Quando a gente fala biomicroscopia, lá ver a catarata assusta mais a gente do que a própria visão do paciente, né? Você vê que com o anel aí ela evoluiu para 0,8. Então Sim. era mais a ectasia que estava causando essa baixa visual do que a Se catarata. você tivesse feito a catarata, você não teria melhorado a visão desse paciente e ele ia ficar muito insatisfeito. Aí você ia ter que depender do anel para recuperar esse paciente. E aí? E o resultado Exato. refracional? Você não ia poder fazer LASIK, porque esse paciente já tinha uma ectasia. Entendeu por que você tem que seguir essa sequência? Esse teste com a lente aí realmente é válido, né? E outra coisa também importante é o seguinte, quando o paciente tem uma córnea muito irregular, assim, ó, olha aqui, é difícil você ter uma boa qualidade de visão depois, mesmo tirando a catarata. Melhora o perfil dessa córnea. Olha essa córnea, como é que estava aqui na área central, e olha como é que ela está aqui agora na área central. Então, esse paciente, com certeza, vai melhorar a asfericidade dessa córnea, a regularidade vai dar para esse paciente uma qualidade de visão melhor após a cirurgia de catarata. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, está muito bem explicado e muito bem conduzido, nada a acrescentar. Vamos para o Então, vamos para próximo. frente. Então, vamos convidar aí a doutora Juliana para apresentar esse próximo caso, por favor. Esse aqui agora é o seguinte, como falei com vocês, eu tive dificuldade de selecionar, porque entre os pacientes que eu tenho lá de catarata refrativa, são dezenas e dezenas e dezenas. Eu peguei alguns lá aleatoriamente, porque são muitos casos, né? Isso aqui também é um tucunaré, isso aqui é uma curvina gigante lá no Mato Grosso, lá no Rio Aripuanã, e esse aqui é um papagaio maravilhoso, né? Bom, como são vários casos, Juliana, vamos procurar ser bem objetivo para a gente poder abordar todos eles. São 4 casos. Reinaldo, Tá? sem querer te corrigir, já te corrigindo, isso não é um papagaio, isso é uma arara canindé. Desculpa, arara. Eu estou falando de Vamos em papagaio frente. aqui. Putz, grilo. Coitada dessa arara, ela deve estar morrendo de raiva agora, viu? Exato. Foi Tem arara rebaixada a piranga papagaio. e arara canindé. Depois eu vou te dar uma aula de arara que você está meio fraco nessa Maravilha, área. maravilha. Eu estou precisando. Vamos em frente. Vamos em frente.
Então, doutora Ana, você pode aumentar a tela só para ficar Oh, um pouquinho desculpa. melhor, por favor? Claro, claro. Obrigada. Então, em 1987, paciente submetida a RK por você, menos 5,5 em ambos os olhos. Nunca mais usou os óculos. Em outubro de 2017, veio para avaliação de cirurgia de catarata, notando alguma piora da visão, diagnóstico feito por outro colega. Porque, A como eu cuidado comentei com vocês, visual. né? O paciente às vezes some, mas quando tem que operar de novo, ele volta. Você tem confiança em você. A acuidade visual estava 0,4 mal e 0,7, não melhorando com correção em ambos os olhos. Ceratometria 39,62 por 40,37 no olho direito, olho esquerdo 39,5 por 40. Na bio tinha uma catarata nuclear, grau 3, e as marcas do RK em ambos os olhos. A pio boa, o potencial também de visão 20/20 AO e a MEC normal. Aqui na topografia oblada e muito regular, considerando o RK. Você observa, gente, que essas RK minhas eram até bonitinhas. Olha para você ver que legal. Não é que as cores todas irregular, né? Então você faria o quê? Então, e o mapeamento também tá ok. Então eu indicaria a cirurgia de catarata. Tá. Então vamos lá. Você faria os dois olhos, olho direito, não indicaria o Faco, já que ele não usa óculos desde a época da RK. O que você acha? Não, eu acho que eu indicaria primeiro o olho direito, que é o olho pior, Aham. mas Então vamos ver o que acho foi que feito. sim. Aham. Ué, tá passando. Ah, tá. Então vamos lá. Eu indiquei os dois olhos e a razão está aí. Esses pacientes que já submeteram a RK ou já tiveram uma cirurgia refrativa prévia, são pacientes que não querem usar óculos. Então, para mim poder manter esse paciente sem óculos, eu tenho que fazer uma báscula. Então, eu fiz uma báscula no olho não dominante. Então, foi feita a cirurgia de catarata nos dois olhos. Observe que eu sempre dou esse questionário que o Gustavo fez, que é para avaliar o perfil do paciente. Esse questionário é assim, solicitamos que a resposta às perguntas abaixo para entender melhor seu estilo de vida. Aí vai falar sobre a questão se usar óculos não tem importante ou não, se não usar óculos é muito importante, se valoriza muito a visão mais de longe ou mais de perto, etc. Para você poder definir o perfil de lente. Então vamos lá. Então foi solicitado um Lenstar, nessa época não tinha biometria ótica, e o cálculo da lente foi o mesmo para os dois olhos. E que faz sentido. O paciente tinha a mesma refração, a mesma ceratometria, então a lente tinha que dar o mesmo grau. Então, foi feita então a Faco em 2017 em ambos os olhos, com uma báscula no olho direito, que era o olho não dominante, e o paciente ficou assim, Jaeger 1, sem correção, e esse paciente continua fazendo controles periódicos. Então, vocês observam o seguinte, o paciente chega numa situação muito... Olha, observe que ele ficou muito tempo para operar. Quando ele chegou com uma catarata nuclear 3. Enquanto ele aguentou esperar, ele ficou. Por quê? Porque ele não usava óculos. Entendeu? Ele fez a cirurgia em 80 e qualquer coisa, 87. Observe que ele só veio operar em 2017. 30 anos depois. O paciente ficou 30 anos sem óculos. Ele não queria usar óculos. Fazer a cirurgia de catarata, deixar ele métrope usando óculos, ele vai ficar frustrado. Por isso eu operei os dois olhos fazendo uma báscula. Entenderam o raciocínio? Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Continue, Juliana. Vamos lá. Arnaldo, você quer fazer algum comentário desse caso? Reinaldo, ainda não. Vamos em frente. Então, você vê, Arnaldo, que pós-RK, esse aqui eu não fiz. LASIK, porque ele não tinha hipermetropia, ele tinha só a catarata. Mas se ele tivesse me procurado lá atrás, com uma baixa de visão, por causa de uma hipercorreção tardia, eu teria feito o LASIK antes da FAP. Muito bem, então vamos lá, continuar.
Então, próximo. Minha internet está dando umas falhadas aqui, qualquer coisa vocês me falam, mas Não, tranquilo. então Olha em que RK bonita também, 2018, gente. Olha que bacana. Não fui eu que fiz, não. Mas olha que linda a RK. bonita mesmo. Em 2018, paciente masculino de 75 anos veio para avaliar a cirurgia de catarata. É, relata cirurgia refrativa há muitos anos, em tratamento de depressão. Procurou outro serviço porque não quer investir em LIO. O olho direito, refração mais 3,75 com menos 1,25, visão de 20/40, e o olho esquerdo mais 2,5 com menos 0,75, 20/30. Na bio, tem as cicatrizes do RK e uma catarata N1. Fundo de olho normal, sem alterações, o PAN também, e a topografia também. Você faria o quê? É, deixa eu pensar. Olha para você ver, 20/40, 20/30. É um paciente Muito que exigente, né? procurou um outro serviço, mas o colega falou com ele, esse paciente me falou, não, se não for colocar essa lente aqui, eu não vou te operar, não. Ele queria, na verdade, vender a lente, ele não foi muito habilidoso, ele colocou isso como condição de operar o paciente. Eu nunca ponho essa condição para o paciente, até porque eu não sei as condições do paciente. Se ele tem catarata, eu vou propor ele a melhor lente. Se ele não tem condições de colocar a melhor lente, eu vou colocar a melhor alternativa que esteja dentro da realidade dele. Mas eu não deixo de operar porque o paciente opta por uma lente que às vezes não é o ideal para ele, porque ele não tem condição. Sim. Mas essa catarata não estava muito inicial, não, para estar justificando essa baixa de visão? Ela Na verdade, a estava, visão tá muito boa também, né? a visão estava muito boa. Estava assim, pelo menos bastante razoável. Lembrando É. que 20/40 pós-RK pode não ser uma boa visão, porque esses pacientes têm Uhum. muita aberração, sabe? Então, e ele tinha uma hipermetropia significativa. Esses pacientes que têm, que já se submeteram a cirurgia refrativa, realmente, independente da idade, eles têm uma expectativa de continuar não usando óculos. E tinha uma PAN muito boa, uma retina muito normal. Então, ele queria uma solução, mas não queria investir Entendi. em lente, não. É. Porque para a gente conseguir um bom resultado refrativo, a gente precisaria, né, de uma lente tórica. Será? Então, 0,36, 0,54? Será que precisaria? mas e o astigmatismo refracional? Não tá Ele tão vai sair, né? compatível. Porque você está tratando com a lente tórica, é o astigmatismo na córnea, não é o refracional. O refracional vai sair com o cristalino. Entendi. Se a córnea é uma córnea praticamente esférica, uma linda RK, esse paciente não tem por que colocar uma lente tórica. Entendi. Então, aí sim, poderia ser uma boa indicação. Então, esse paciente, então, foi operado, foi colocado nele uma lente esférica, uma lente da Zazais. Aqui está a biometria óptica desse paciente. E esse paciente, então, foi feita a faco. Aqui, então, está a refração pós-faco desse paciente. Então, continua, então. Então, em 2018, 3 meses depois que ele veio à primeira consulta, ele já estava operado os dois olhos, queixando uma baixa de visão para longe. E baixa de visão. Ah, não. Estava com Não, uma boa boa visão. visão para longe, mas estava com uma baixa de visão para perto. Estava essa refração. Uhum. Aí foi prescrito, então, óculos para perto, Tá. né? Voltou em 2019. Depois de 2019 já tinha um ano de cirurgia, queixando de prurido e ardor. Refração mais 0,75 e menos meio, plano e menos 0,25, 20/25 AO. Na bio tinha uma hiperemia às 3 e às 9 horas, meibomite, liocentrada. Então foi tratada a superfície, né? E mantida a correção para perto. E depois Então, em você, 2021, depois mantendo. você observa como que fica estável, né? Depois da faco, geralmente a refração é muito estável. Quando a córnea está estável, a refração geralmente fica estável. O olho para de crescer depois da faco. Não é comum você ter um crescimento do olho. E nesse Então, caso, o senhor não pensou em báscula por algum motivo? Ou não? sim. Por que não foi pensado em báscula? Porque esse paciente, ele queria a melhor visão para longe.
Ele deixou claro isso. Ele não queria báscula. Esse paciente era um paciente muito ativo. Ele era muito mal-humorado, mas eu falo o seguinte: esses pacientes são chamados distímicos. Distimia é um problema de liberação de neurotransmissor, de serotonina. Então, esse paciente não tem esse perfil difícil porque ele quer, até porque isso é desagregador para ele. Esse paciente, geralmente, todo lugar que vai, ele não é bem visto, porque ele é distímico, né? Aquele paciente que acorda de manhã, você dá bom dia para ele e fala com você assim, por quê? Quer dizer, é aquele paciente que realmente está procurando uma celeuma, um paciente que não tem um bom relacionamento com as pessoas. Então, a gente deve fazer o que o paciente quer, tentar fazer atender maior expectativa. Normalmente eu faço básico. Agora, um paciente que é distímico, eu não tento convencê-lo de nada. Eu pergunto para ele, o senhor quer usar óculos para longe, usar óculos para perto, não quer usar óculos? Como é que o senhor se sentiria mais confortável? O senhor dirige muito? Então, todas essas questões foram respondidas no questionário. É aquele questionário que eu mostrei para vocês há pouco. Alguma dúvida sobre esse caso? Aqui já foi um caso mais simples, quer dizer, um paciente que o mais complicado desse caso era o perfil desse paciente. E eu sei lidar com esse perfil de paciente. Não entro na questão do humor dele, procuro ser o mais gentil e educado possível, e a gente leva esses pacientes numa boa. E eles se tornam aquilo que eu chamo para vocês, paladinos. Paladino é aquele que defende uma causa. Ele passa a defender você como se você fosse o melhor médico do mundo, simplesmente porque você deu atenção para ele e não foi como outros que muitas vezes o tratam de uma forma mais ríspida, porque ele é um paciente mal-humorado. Humor é exatamente a falta de serotonina, muitas vezes. Muito bem, gente. Alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Reinaldo, realmente existe um perfil de paciente que é um paciente difícil de se lidar e nós temos que avaliar se realmente nós podemos atender as expectativas desse paciente. Você relatou aí alguns casos em que os pacientes, apesar de ter córneas aberradas e terem ametropias importantes, principalmente pós-PRK, eram pacientes que faziam questão de ter uma qualidade de visão excelente. Então, esse tipo de paciente a gente tem que, muitas vezes, tem até que negar a cirurgia para ele, porque realmente aquele paciente que nos pressiona no pré-operatório, aquele paciente que, de uma certa maneira, ele te obriga a falar algum resultado que você não pode entregar, é um perfil de paciente perigoso de operar e em alguns casos, melhor é não operá-lo, porque certamente a gente não vai poder atendê-lo. Hoje eu estava comentando lá com o Felo justamente sobre isso. Aquele paciente que vem interessado em cirurgia, seja refrativa, catarata, e aquele paciente que te obriga, então, doutor, concluindo aqui, eu não vou precisar mais de óculos após a cirurgia. O senhor me garante que a qualidade de visão será isso? Ou seja, paciente garantidista, que ele sempre está querendo garantias, é melhor não operar esse paciente, porque realmente o Arnaldo, eu resultado não concordo com será bom. você. Eu concordo com você, mas eu não sei se eu me expressei mal, mas não é o caso desse paciente. Esse paciente era um paciente Não, eu estou falando deprimido, genericamente, mal-humorado, assim, não é, entendeu? Esse não é paciente, especificamente para esse paciente, não. a única exigência que ele faz, não é exigência, mas a única coisa que ele me pediu foi ele poder dirigir sem óculos. Ele não se importava de usar óculos para perto. Então, por isso que não foi feita uma báscula. Mas não era um paciente de forma alguma exigente, até porque paciente depressivo, geralmente eles não são exigentes. Eles podem, às vezes, ter essa dificuldade de relacionamento e tudo, mas não é aquele paciente exigente. Então, eu fiz o que ele pediu, Exato. diferente do que eu faço normalmente, que é a báscula. Tá? Não, esse comentário não foi para ele, não. É só lembrar o seguinte: aquele paciente que cobra, o Gustavo comentou sobre isso. Com ele. Aquele paciente que qualquer paciente que chega na minha clínica e fica cobrando, aquele paciente que quer resultado, então, doutor, concluindo, não vou precisar mais de óculos, não vou conseguir dirigir à noite sem óculos, a minha visão para pé, ou seja, aquele paciente que quer garantias, melhor não operá-lo.
a chance de você ter um insucesso e não corresponder às expectativas do paciente é muito grande. Então, vamos para o Entendi. próximo, então, Renato. Vamos Vamos lá. convidar aí o doutor Lucas Mais um para caso, Arnaldo, apresentar esse de próximo caso. pós-RK. Vamos lá. Ok, vamos lá, Lucas. Vamos lá, então, em 1998, veio para a rotina, 39 anos, RK, tentou usar lente de contato sem adaptação. Em 2000 a 2012, usou lentes corneanas com muitas queixas. Conduta, lente escleral, transplante, refração óculos. A refração dele aqui é +3, -1,5, com visão 0,7, e +3,5, -3, com visão 0,4. A topo 37, 35, tá que regular também, né? Não foi o senhor que fez o RK, não, né? Não, não foi, não. Uhum. Esse paciente, só para te dar uma informação, Lu, esse paciente, ele vai ao consultório 2, 3 vezes por ano, desde 1998, quando ele me veio a primeira vez. Eu nunca consegui atender a expectativa dele. Esse paciente é extremamente desafiador. É aquele paciente que, quando ele marca a consulta, eu já tenho que me preparar, porque é uma consulta demorada, porque eu não consigo atender a expectativa dele. Vocês vão ver que caso desafiador. Vamos lá, o que é que você faria com esse paciente? Até então, isso é o que eu tinha dele. Fez uma cirurgia em 98, falava que a visão estava muito ruim, e em 2000 ele voltou. Eu sugeriria para ele, se ele não quiser, né, estiver reclamando muito da lente corneana, talvez tentar uma lente escleral nos 2 olhos, talvez ele fique um pouco mais confortável, e às vezes associar com óculos, se for preciso. Ele não tem catarata, nada disso, Não. cara, não, né? Inclusive o seguinte, de 2000 a 2012, eu coloquei lentes corneanas nele. Não tinha escleral na época. Eu coloquei lentes corneanas, mas era uma luta. Esse paciente, todo dia, parecia lá reclamando das lentes. Enxergava bem com a lente, mas reclamava muito das lentes. Até que, em 2012, ele falou assim, ó, eu não uso mais lente. Cansei, estou saturado, lente. E aí, era aquela consulta de 1 hora, reclamando da vida, reclamando do olho. E aí, o que você faria? Eu ainda insistiria com ele de pelo menos fazer um teste com uma lente escleral para ver se melhoraria um pouco a visão. Uhum. E Vamos lá, o que foi feito? Exatamente isso, Lucas. O paciente, ele usava lente porque ele não enxerga. Esse 0,7 mal e 0,4 mal não é uma visão satisfatória. Isso, com uma córnea muito aberrada, são pacientes que não conseguem dirigir. À noite ele vê um ofuscamento absurdo, os faróis viram aquela bola de fogo, quer dizer, o paciente tem realmente uma qualidade de vida muito ruim. Então, ele usava lente porque ele não tinha alternativa. O óculos não atendia a expectativa dele. Era um paciente muito dinâmico, dirigia e tudo. Então, chegou um ponto, eu não aguento mais, estão me deixando nervoso, eu não tenho sossego, isso incomoda o dia inteiro e tal. Então, foi feita uma lente escleral para ele. Continua. 2013. Lembrando que ele, durante 10 anos, ele usou lente de contato, reclamando demais das lentes. Então, ele queixava de flutuação visual, né? E pela manhã tinha uma variação na refração, pela manhã era +1,5 e à tarde Isso com a lente. +3. Olha isso aqui, olha para você ver. De manhã, +1,5, à tarde, +3. Era difícil, né? Como é que você faz? Olha a refração dele aqui. Às 15 horas, era +2 com -2. Aqui já tinha até uma visão até melhor do que ele estava no início. +2 com -3. Mas a visão dele, 1 hora o óculos estava bom, outra hora o óculos não estava bom. Então, o óculos também não estava sendo uma solução para ele. Embora ele usasse a lente escleral, o óculos atendia parcialmente, embora aparentemente tivesse uma boa qualidade visual. Então, ele intercalava lente escleral com óculos, mas reclamando os dois. Então, foi receitado o óculos, que a gente conseguiu uma boa qualidade visual,
mas esse óculos também não era a solução. Por quê? Porque uma hora o óculos estava bom, outra hora estava ruim. Repara para você ver. Essa córnea aqui tem 37, quase 38, 37,5. Aqui agora já foi para 35, 97 e 36 e 18. Olha o K1. Aqui é 35, aqui é 33. 36, 33. Ou seja, uma diferença de 3 dioptrias. Observa, de manhã, às 9 da manhã, 36. Às 16 horas, 33. Ou seja, ia chegando à tarde, o grau dele aumentava. Aqui, ó. Como estou mostrando aqui. Então, olha que situação. Olha aqui, de novo. Aqui agora já está 36 de manhã. Aqui agora está 33. Olha que trem danado. E aí? Qual que é a conduta? Está infeliz com a visão e não tolera mais as lentes esclerais. Usou escleral aí durante uns 3 anos, reclamando, indo no consultório todo dia. Ah, tristeza. E aí? Agora está com 58 anos. 58 anos, com uma catarata em evolução. A gente sabe a visão que ele está tendo com essa catarata, mantendo essa aí de cima, 0,7, Parece que eu não anotei aí, né? Deve ter piorado alguma coisa, porque tem 3 anos, né? Estava começando a desenvolver uma catarata. Provavelmente já não estava tendo aquela visão anterior aqui, ó, de 0,8, 0,7. Se já tem uma catarata que já está justificando uma baixa de visão, eu acho que é válido fazer a cirurgia e tentar deixar ele um pouco mais próximo da hemetropia para ele ficar menos dependente, né, de óculos e lentes. Como é que você vai calcular essa lente? Com a ceratometria de manhã ou com a ceratometria de tarde? Isso aí é um problema. Isso é um problema, não. Isso é um problemão. Você faria um transplante, que é uma possibilidade, fazer um transplante lamelar para estabilizar essa córnea, para depois pensar na cirurgia de catarata. Seria uma opção. Ou quem sabe faz a faco, mantém o óculos ou troca as lentes esclerais. E a lente escleral, quando você punha de manhã, ela estava bem adaptada. Quando chegava de tarde, essa córnea planava muito, dava um sag de 300 micra e dava uma hipóxia, não conseguia usar. Eu acho que o transplante é uma conduta muito agressiva, assim. Então, eu acho que eu que tentaria solução que você faco. daria? Acho que eu tentaria faco mesmo. Indicaria Fazer a faco. E você que é mais usaria qual prestador. ceratometria? Aquela de 33 ou a de 36? Não sei. Difícil essa. O que você faria? Não sei, Daniel. Acho que Então vamos ver o que foi feito. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia. Cada hora, gente, ela tinha uma ceratometria diferente, que era uma córnea instável e irregular. Então, realmente, como a visão dele estava piorando, por causa da catarata, porque a córnea dele continuava a mesma córnea que tinha lá atrás. Aí eu comecei a falar com ele sobre questão de lente. Qual lente você acha que seria mais indicada para ele? Pensando nessa refração aqui de cima. 3. Todo mundo está acompanhando o caso aí, gente? A trifocal, com certeza, não. Né? Acho que talvez uma tórica. Você não pensaria na extra foco, não? Pode ser uma boa também. Apesar de não ter Córneas variam muito a ceratometria. Você sabe que, pelo princípio de ótica, a parte central, onde tem a normal, a luz não sofre refração. Então, se você tem apenas a parte central da córnea
permitindo a entrada de luz, você vai diminuir muitas aberrações. Mas muito. Esse é o princípio de uma lente estenopeica. Certo? É, Esse paciente, de vez em realmente. quando, gente, ele fazia assim com a mão, ó, e falava assim: agora eu estou enxergando tudo. Claro, pinhole melhora muito a visão dele. Bom, então o que foi colocado? Eu não indiquei a extrafocos. Por quê? Porque esse paciente era diabético, gente, diabético tipo 1. A glicemia dele variava muito, porque ele estava assim, muito estressado, sempre estressado, com aquela expectativa que ia ficar cego, a visão dele só está piorando, e tudo na vida dele está ruim. Esse paciente realmente era muito problemático. Então, nós estamos aqui. Em 2016, então, não tolerava mais as lentes, foi feita uma biometria e foi colocada nele lentes históricas, porque apresentavam um cilindro importante na biometria. Então, usei o cilindro da biometria para calcular o grau da lente. Observe como é que ficou a visão dele. Continua aí, novembro de 2016. O 10º DPO, ele estava plano, com visão 0,7, né, e plano 0,7. Novembro de 2016 continuam as queixas, mais um, com visão 0,8, mais um, menos meio, 0,7. Refração com óculos separados. Esse paciente nunca ficou satisfeito. Como eu falei com vocês, até quando no pós-operatório, que eu falei assim, nó, o grau da lente ficou perfeito, ele não aceitava nada, estava plano 0,7, ele estava muito insatisfeito, porque por causa da qualidade da córnea. E aí? E também por causa da oscilação da visão, né? Olha lá. Dependendo da hora, já vinha lá mais um, depois mais um. Aí passei para ele óculos separado. Um para longe, 2017 a 2019, muito insatisfeito, questão de oscilação da visão. 2020, mais 3,5, aí que menos trem. 2. A córnea, quando aplanava, ela ficava mais 3,5. Uhum. Outro olho, mais um. 2021, muito insatisfeito, questão de oscilação da visão. Mais 3,5, menos 1, mais 3, menos 2,5. Estão variando bastante ainda, né? 2022, muito insatisfeito, mesma queixa. Mais 3, menos 1,5. Pterígio muito sintomático, contraindiquei cirurgia por causa de abrir incisões. Já tinha um pterígio que deixava o dele muito vermelho, que dificultava ainda mais ele usar lente. Quanto a hipóxia, levava uma irritação muito grande do olho, ficar aquele olho vermelho, era outra fonte de queixa dele. Então, qual seria a conduta? Olha a situação desse paciente. Então, já tinha feito a catarata, tinha corrigido razoavelmente a sua ametropia, porém, uma córnea muito instável impedia de ter uma refração definida. Então, era difícil receitar um óculos para ele. Qual a conduta? Tem as opções aí. Aí já foi submetido a fotocoagulação também, né, em ambos os olhos. Sim, já tinha uma retinopatia importante. Então, essa baixa de visão dele parte também pela própria retina. Então, conduta: receitar 3 óculos, deixar claro que a única alternativa é o transplante, lembrar o paciente que estamos tentando resolver um problema, secundário é RK, nunca pergunto que realizou a cirurgia. Considerando que o paciente está reclamando, orientá-lo a ouvir uma outra opinião. Ele vem de 2 a 3 vezes por ano e outra. Tudo bem. Eu gostaria que todo mundo me desse uma sugestão o que fazer com esse paciente. Porque teve lá agora, não tem muito tempo. Em 2023 teve lá. Sempre reclamando. Como que é? A partir do momento que o paciente já foi submetido à fotocoagulação, já está com um quadro mais estável, pode ser viável colocar extrafocos ou ainda é? Eu acho que não, porque esse paciente ele pode ter uma hemorragia vítrea por causa dessa retinopatia importante, você vai ter que fazer uma vitrectomia. Como é que você faz isso com uma lente extrafoco? Você vai ter dificuldade, inclusive, de tratar essa retina. Até de avaliar essa retina, né? Então, o cirurgião de retina vai falar assim, tira essa lente.
Fazer uma fotoablação na córnea também não é muito viável porque tem muita essa variação, né? Claro, você não tem o que... Alguém, gente, sugere alguma coisa aí? Vamos ajudar o Lucas aí. Ah, ó, tem aqueles óculos, né, de mudar o grau assim, apertando do lado. Exatamente, foi o que eu receitei para ele. Na lente fixa, eu coloquei a menor refração dele, o -1 com cilindro. E na lente móvel, ele vai afastando a lente e ela vai ficando de +1 a +5. Então, ele escolhe, dependendo da hora, quanto que ele tem que colocar de grau nessa lente móvel. E aí, o que vocês acham? O paciente ficou satisfeito? Esse óculos é esquisito, né, mas é uma opção. Não, não fica, né? Porque o paciente já está... A vida dele passou seu olho. Tudo que acontece na vida dele de ruim, ele põe a culpa no olho. Então, o olho passou seu órgão de choque. É aquele paciente que ninguém nunca vai conseguir atender a expectativa dele. Mas, continua comigo lá. Não me larga também, não. Está insatisfeito, reclamando durante esses anos todos, mas tem mais de 20 anos que eu estou carregando essa cruz, mas faz parte, está no pacote. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Você quer que eu te mande esse Reinaldo, paciente? esses Arnaldo? óculos, eles são realmente um coringa. Eu tenho eles na clínica e eles não têm componente cilíndrico, eles têm só esférico de +6 a -6. Mas Mas você realmente pode naquele colocar, Arnaldo. paciente, Mas você não, manda na ótica, eles colocam. não, eu tenho, ele vende na Walgreens, na Duane Reade, nos Estados Unidos, são óculos, ele tem um- uma rosquinha do lado que você vai Sim, calculando, você coloca tampa o olho direito, coloca no olho direito do paciente e pede ele para focar da melhor maneira possível. Então, ele mesmo faz a regulagem dele lá, e sim. é um artifício que eu uso muito em paciente pós-operado de catarata, que eventualmente está reclamando, que precisa ler e não consegue. Eu empresto esse óculos para o paciente durante alguns dias, para que ele possa retomar as atividades dele lá mais cedo. E funciona relativamente bem, né? Então, realmente vale a Você pena quer, ter no Arnaldo? consultório. Você quer que eu te mande esse paciente para você fazer acompanhá-lo? Não, obrigado, Renato. Eu estou com minha agenda cheia aí para o final do ano, vou agradecer. Gente, Essa, alguém quer fazer algum essa comentário cruz sobre esse aí, cara? você já está acostumado com ela, Achei é que você melhor você pudesse dividir se essa cruz comigo. administrar. Bom, Não, tá nós estamos vendo? precisando marcar uma partida de tênis com o doutor André. Você sabe que o doutor André Lamonier, ele é um atleta profissional do tênis, né? Ah, Inclusive, esteve lá em maravilha. Roland Garros esse ano e tal. E o hobby dele é oftalmologia, cirurgia refrativa de ceratocone. Então, nós temos Ah, que marcar lá um jogo lá. maravilha. Ele faz dupla com o Leonardo, que é meu paciente lá de ceratocone, é primo dele. Aham. Precisamos marcar uma partida lá no Alçapão do Cieiro, lá. E vamos Vamos, com colocar certeza. ele Vamos naquele marcar. lado norte, onde tem os buracos lá na quadra, lá, que aí ninguém ganha dele lá, ninguém ganha de você lá. Vamos marcar, sim. Vamos Deixa eu combinar. mostrar o último caso aqui agora. Esse caso é bem rapidinho. Quem vai falar esse caso aqui? Reinaldo, acho que vamos ver aqui. Vamos voltar para. A doutora Vitória está na área aí. Vamos convidar a doutora Vitória. Boa Vamos lá, noite, pessoal. Vitória. Então vamos lá. Paciente em 2013, feminina, 53 anos, veio para avaliação de refrativo. Histórico de refrativo há muitos anos. Foi feito um RK dessa paciente. Alta míope -7, nega alteração prévia de retina, hipertensa, controle ok, ao exame. Ambos os olhos, escavação de 0,2, mácula com reflexo fisiológico, vasos de calibre e distribuição Retina normal. normal, né? Isso. Controle anual, orientada, disco, tal. Ok. Na refração, -3,5 com -1 a 100 com 0,8 e mais 5,5, né? Com -2 a eixo 60 com 0,7. Uhum. Ok, Observa, 53 olha a anos. ceratometria dessa paciente. 35 e 33. Pois é, bastante plano no centro. Muito plano. Uma córnea dessa, gente, é extremamente aberrada. Você não consegue uma visão de qualidade com uma córnea tão plana assim. Por isso que hoje a gente contraindica o excimer laser quando você fica planando muito a córnea.
Bom, fazer o que com essa paciente, Vitória? Ó, a paciente RK, ela tá jovem, né? 53 anos, vamos falar assim. Ela tá hipermétrope. Fazer uma refrativa em cima desse RK, nesse momento, eu acho que eu não faria. Ela não tinha catarata, não é isso? Não. Eu conversaria com essa paciente, explicaria que ela já foi submetida a uma cirurgia, obviamente eu tentaria entender o que ela estava buscando, né? Assim, ela quer ficar livre dos óculos de qualquer jeito, etc. Mas eu conversaria com ela inicialmente. E eu poderia fazer um teste de lente de contato nela, para ver se ela tivesse interesse. Isso aí tudo bem. Mas ou lente de contato ou manter o óculos no primeiro momento. Tá. Então vamos ver o que é que foi feito. É lógico que eu coloco o paciente todas as opções, tá? E após conversar com essa paciente, não queria mais usar lente de contato, estava muito insatisfeita de usar um óculos. Gente, usar um óculos de 5,5 mais adição é um negócio assim que você não tem, é um campo quase que tubular. Essas lentes dão uma qualidade de visão muito ruim, além das aberrações da córnea. Então, pelo perfil da paciente, conversando com ela, eu propus a ela fazer um H-LASIK. Pós-RK, sempre H-LASIK. Não faço PRK. A Ok. paciente ficou, no primeiro momento, um mês depois, 0,8 plana e com uma adição de mais 2. Quando o paciente tem uma hipermetropia muito grande, muito alta, que você vai encurvar muito essa córnea, porque ela está muito plana, gente, e tem que tomar muito cuidado por causa das surpresas. Então, a gente procura ali não sair muito da hipermetropia, porque se essa paciente ficar muito míope, às vezes no primeiro momento fica muito míope, o paciente fica muito insatisfeito. Então, Ok. tá. Então foi feito em 2013. Então ela ficou 2014 a 2017 voltando sem novidades. 2019 voltou usando óculos só para perto. 2020 ela já começou a reclamar da visão de novo. Pois é, Olha a foi feito. topografia dela. Olha que maravilha a topografia dela. Olha como é que era. 33, olha aqui agora. 39, 95, 40. 39, 40, 39. Eu falei com você, gente, fica muito estável. Ficou 39, bem. 40, 40, 40, 39, 40. Isso aqui nós estamos falando de 2017. Não, aqui nós estamos falando de. A cirurgia foi feita em 2013, 2013. exatamente. 2013. Então, 2013, todas essas topografias aqui, essa aqui eu não estou vendo, aqui é de 2015, eu acho. 2014. Aqui está mostrando 38, 41, 30. Não, isso aqui foi antes da cirurgia do LASIK. Aqui que foi depois. As que eu tenho depois do LASIK foi essa aqui. Mostrando que está muito estável. E quando ela chegou em 2020, ela ficou 7 anos usando óculos só para perto. Ela que tinha um óculos de mais 5, ficou 7 anos sem usar óculos. Ela voltou em 2021 queixando baixa de visão. Aí já era por causa da catarata. Aí foi feita uma faca. E aí eu procurei, já que a córnea dela estava estável, eu procurei fazer uma báscula no olho esquerdo. Olha o que aconteceu, Vitória. Continua aí. Outubro de 2021. Deixando baixa visual para longe, ela ficou com esse mais 1,5 a menos 0,75, com eixo a 115, com 0,8. E no olho esquerdo, com menos 2, com menos 1 a 90, 0,7. Uhum. E agora? Como eu deixei ela com uma báscula no olho esquerdo, porque eu sempre gosto de fazer uma báscula para paciente já operado de refrativa, só que eu tive um erro biométrico do lado direito. A paciente não tinha uma boa visão de longe, a paciente não acomoda. Então, esse 1,5 passou, apesar de ser um equivalente esférico em torno de mais 1, a paciente não estava com a visão satisfatória e estava reclamando muito. Fazer o que com essa paciente agora? Aí Olha ela que tem danado. já tinha feito a catarata, né? Tinha, Nessa fez a circunstância, já catarata, estava isso com aí a já tem. báscula feita. Foi o erro Aí, ela ficou queixando por causa do olho direito para longe. aí você poderia pensar, conversando com ela, você poderia tentar levantar esse flap de novo e tratar.
né? Dependendo, é uma possibilidade. É porque é tanta cirurgia que foi feita nesse olho que, na minha experiência, eu acho tudo complicado nesse caso. Então Mas você é uma faria o quê? possibilidade. Se é tudo complicado, qual seria a solução mais simples? Passaria um óculos para esse paciente. Gente, o paciente que tinha mais 5,5, com mais 3,5, fica com mais 1,5, com menos 0,75, equivalente esférico de mais 1. Você vai fazer uma nova cirurgia? Convencer a paciente que a melhor alternativa era usar um óculos para longe, para dirigir, para ver televisão, e o resto do dia ela ficaria sem óculos, porque ela estava com uma báscula muito boa no olho esquerdo. Então, gente, o que é que nós aprendemos com esses 4 casos? Fala para nós aí, Vitória. A expectativa dos pacientes submetidos a RK era muito menor que os submetidos atualmente ao Excimer Laser. Ao planejar a LIO, avalie os hábitos para programar a menor dependência possível de correção óptica. Com básculos, geralmente são bem aceitas. Evite LIO multifocal após cirurgia refrativa. As LIOs históricas devem ser consideradas se o astigmatismo não for muito irregular. Ou seja, Deixe bem tinha clara uma boa visão, né? Tinha boa Sim. visão antes de ter a catarata. Sim. Deixe bem clara a possibilidade de óculos para reabilitação visual pela imprevisibilidade do cálculo da LIO. Isso é importante. Considere uma báscula se o paciente valorizar muito a independência do óculos. Deixe claro as vantagens da LIO dobrável de boa qualidade, como opacidade, abertura de incisões, aumento do astigmatismo e etc. Faça a distinção entre baixa condição financeira, o paciente vai ficar grato pela facilidade que lhe for concedida do avarento, não vai valorizar seu trabalho. Isso é Paciente muito com importante, gente. Tem paciente que não tem condição. Não tem condição. Você vai ficar apertando ele, pondo ele contra a parede, fazendo ele fazer dívida para. Ele não tem condição, não está na realidade dele. Ofereça a lente que esteja dentro das condições dele e colocando para ele as limitações. Agora, quando um paciente tem condição, é exigente e não quer colocar a melhor indicação, aí, nesse caso, eu oriento esse paciente a não operar e deixar para operar quando ele estiver disposto a colocar a lente que vai atender a expectativa dele. Realmente. Paciente com expectativa elevada, não quer mais usar óculos, não deve ser operado. Por isso que eu não operaria aquela paciente que eu mostrei no primeiro caso. Se você fez a cirurgia refrativa, esteja o mais disponível para fazer a faco. Resultados inesperados poderão ser atribuídos à cirurgia refrativa. Aí o que acontece? Se você não dá assistência para o paciente some. Aí quando vai operar catarata, agora a sua toda irregular, isso aí, fizeram uma porcaria no seu olho, eu não garanto nada, porque o problema foi da cirurgia. Porque tem colega que é assim, ele tem esse perfil. Então, se você tem os pacientes por perto, você evita que ele procure algum médico com esse perfil meio antiético. Se você não se sente confortável para fazer a faco, peça a ajuda de um cirurgião prêmio. Não é rara a oscilação da refração durante o dia após RK. Isto pode dificultar, inclusive, o uso de óculos. Esta oscilação é em função das incisões não cicatrizarem. Um aplanamento adicional poderá ocorrer após a faco. Em córneas muito irregulares, baixa visão com óculos antes da catarata, considere a lente de contato rígida, inclusive esclerais. LIO extrafocos não indicarem portadores de retinopatia ou com degeneração periférica, ou com TX lamelar. Mesmo com uma acuidade visual de 0,8 ou 0,7 com correção, não considere uma boa visão. Esses pacientes têm muita limitação visual devido às aberrações de alta ordem, secundárias às incisões da RK. Se o paciente não tiver catarata, casos cada vez mais raros, considere o H-LASIK. As topografias de pacientes submetidos ao H-LASIK após RK apresentam estabilidade relativamente boa, por isso a minha preferência pela cirurgia lamelar nesses casos. Córneas muito planas apresentam mais aberração de alta ordem, além do fato de reduzir a necessidade de óculos. O H-LASIK melhora a qualidade e estabilidade da córnea para uma futura cirurgia de catarata. Mesmo com todos os cuidados com a biometria, considere e oriente o paciente sob uma surpresa biométrica. Se for limitante, melhor o PRK do que o LASIK, que troca da LIO. PRK ou LASIK, vai Ou depender do LASIK, caso. desculpa, que é a troca da LIO. Considere uma báscula se a intervenção for no olho não dominante.
E por último, considerando pouco ganho, evite reintervenções. Levantamento de flap após RK ou HLASIK para correção de baixas ametropias pode gerar, né, crescimento epitelial, DLK, abertura de incisões, infecção e menor previsibilidade de resultado. Devemos desestimular o paciente. Bom, gente, isso aqui foi apenas uma amostra de casos de pacientes pós-refrativa que foram submetidos à catarata. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar, e realmente foi um presente enorme que você deu para a gente, porque você foi um cirurgião de RK e fez teve muitos pacientes de RK, e esses pacientes estão na fase aí da catarata, então realmente você talvez seja dos cirurgiões no Brasil que tem mais experiência em catarata em pacientes pós-RK, justamente pela sua casuística. Eu já comentei isso aqui anteriormente, quando eu me interessei por cirurgia refrativa, eu fiz um curso lá com o Ricardo Guimarães e fiz dois casos de RK. Quando eu ia já programar o meu terceiro caso, o Márcio Guimarães me ligou, me convidando para entrar no grupo lá da compra do laser. Então eu parei, na realidade eu fiquei só nesses 2 primeiros casos e suspendi as cirurgias porque já estava no limiar de surgir um equipamento mais moderno e mais seguro. Então, realmente eu não tenho experiência em RK, porque felizmente ou infelizmente, eu só fiz dois procedimentos cirúrgicos. Ô, Arnaldo, Então é você sabe isso. uma coisa interessante? Eu fiz vários cursos, inclusive nos Estados Unidos, para fazer RK. A RK estava bombando. Os congressos da academia, era tudo sobre RK. E eu me lembro que tinha um médico lá, você não vou lembrar o nome dele, não. Ele tinha um curso famosíssimo lá, de RK. Mas o curso Não, era muito... o Richard Lindstrom. Não, não era o Lindstrom, não. Era um cara assim, mas assim, ele era um cara assim, muito esquisito, sabe? Mas o curso dele bombava, dava mais dinheiro no curso dele que na academia. Ele pegava auditórios em grandes hotéis e enchia. Mas o custo era muito caro. Era assim, 4, 5 mil dólares para você fazer o curso. Era mais ou menos uns 2 dias de curso, com teoria e prática. E eu estava doido para fazer esse curso. Não era o Léo Boris, não? Não, não foi Léo Boris. Não era um cara muito conhecido, não. Na época ele era conhecido por causa do curso. Depois ele sumiu. Bom, mas aí o certo é o seguinte, eu ficava doido. Você lembra do médico lá do Espírito Santo, um boliviano, Córdova? Ricardo Córdova. Lembra? O Ricardo Córdova, nós ficamos num hotel lá, dividindo um quarto, nós dois. E o Córdova queria fazer esse curso. Aí o Córdova não sabia falar nem yes e no. Ele não sabia nada de inglês. Aí eu peguei e tive uma ideia. Eu falei assim, Córdova, é o seguinte, você faz a inscrição lá e você fala que você vai precisar do intérprete. Aí eu faço o curso como intérprete. E fiz o curso como intérprete. Mas o cara não saía do meu lado, sabe? Ele ficava o tempo todo ali. Não ia querer pegar o bisturi, ele esticava o pescoço para mim. Eu tive que rebolar para conseguir fazer umas incisões lá com o bisturi do cara. Mas o Córdova... o lado bom é que você economizou 5 mil dólares, né? Poxa vida. Eu fiz vários cursos. E quando eu realmente entusiasmei, que eu estava fazendo muito RK, veio o laser. Aí eu parei. Eu também não cheguei a fazer tanto tempo, porque eu comecei em 86, 87, por aí. Quem me ensinou foi o Paulo. E em 94 a gente começou a falar do laser e aí eu parei. Então foram alguns anos, mas realmente nessa época a gente operava muito. Então é isso aí, gente. Então, se alguém tem alguma pergunta... Muito bom, Reinaldo. Bastante pergunta, proveitosa a nossa reunião hoje. Falou, gente. Então é isso, grande abraço a todos. Então, um bom final de semana. Ok. Tchau, gente. Um Boa abraço. noite, pessoal. Obrigada, boa Obrigado, noite. Reinaldo. Falou, gente.